O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora. Pode crer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui no Pode Crer. Agradeço desde já a sua audiência e peço que você faça a sua inscrição no nosso canal, porque é muito importante que você compartilhe para todos os amigos e irmãos tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui neste programa. Lembrando a você que aqui o Pode Crer é a Bíblia sem religião. Você vê tudo que nós fazemos sem o binóculo da religiosidade. Então tá aqui comigo mais uma vez professor André Brito. E aí, Ari, escritor. Já escrevi o prefácio, viu, diretora, do livro dele, viu? E o livro vem aí arrebentando pedras, abrindo caminho, passando ou cruzando vales. É isso mesmo. E você em breve estará à disposição para você também poder ter acesso a esses conteúdos que nós estamos escrevendo. E falando em livro, também em breve nós vamos divulgar aqui também o meu curso, né, de Destrave-se, com base no livro de Destrave-se, que é a primeira etapa de 3, né? Destrave-se, depois conheça-se, depois desenvolva-se. Então, Destrave-se é o primeiro caminho para quem está precisando destravar. E em breve, né, boas notícias sobre isso, porque na verdade a gente só tem que trazer boas notícias para as pessoas, né, Ari? E falando em boas notícias, o que é que temos hoje aqui, né? Rapaz, vamos fazer logo eu tô sentindo o perfume aqui maravilhoso deste chá de frutas vermelhas da Rinodê. E a gente tem um verdinho aqui também. Esse aqui é de quê? Sabor limão. Já brindamos, né? Esse chá de frutas vermelhas nós recomendamos a qualquer pessoa, que é extraordinário, com o patrocínio da GS Distribuidora e da Arte Modular também, móveis planejados, que vem uma bela de uma surpresa aí daqui a pouco, que você vai estar sabendo que nós estaremos fazendo em parceria com a Arte Modular, peças, né, que estariam sendo descartadas. Nós estamos com a ideia de utilizá-las, André, para fazer um trabalho social, entendeu? Por exemplo, pessoas que não tenham, por exemplo, no quarto de um jovem que não tenha lá uma peça para que ela possa apoiar a sua Bíblia, porque as pessoas estão se distanciando da palavra de Deus, ou então estão sendo influenciadas por uma religião que usa a palavra de Deus de maneira distorcida. Então a minha indicação, eu tive uma reunião com a proprietária da Arte Modular, e a nossa ideia é trazer a Bíblia de volta, a Bíblia física, a Bíblia cultural, não a Bíblia no celular, mas a Bíblia física como monumento cultural, histórico, patrimônio da humanidade, de volta à sua casa. Você precisa entender que a Bíblia, ela é um patrimônio cultural, e em muitos exemplos, a gente tem visto aí catástrofes em muitos locais que me chamou a atenção. Eu fui pesquisar sobre isso. Em muitos locais que houve catástrofe, pessoas depois foram lá, a casa toda destruída, mas a Bíblia estava intacta. E eu achei aquilo que me surpreendeu. Não é amuleto, não estou falando de amuleto, mas estou falando que a essência de Deus que ele colocou ali na palavra dele, ele protege. Então nós estaremos usando sobras de MDF de luz para fazer peças que vão ser importantes para você ter na sua casa. Inclusive, sobre o que você acabou de falar, é o assunto que eu vou trazer hoje. Essa questão daquilo que Deus abençoa está protegido, né? Que vai ser o assunto que eu vou trazer hoje. Exatamente. Aquilo que Deus abençoa está protegido. Está protegido. Ou seja, não tem como alguém... Pode estar o turbilhão acontecendo, mas nada
consegue retirar essa blindagem. Eu pensei que quando você fosse falar de usar algum mobiliário dentro do quarto, pensei que você fosse falar a palavra criado mudo, né? Que se incutiu uma mentira absurda na sociedade, dizendo que criado mudo é um termo racista. Isso é mentira. Isso é mentira. A palavra criado mudo vem do inglês dumbwaiter, dumbwaiter. Ligaram isso a que é um Não, que era uma empresa que produzia novelaria, criou esse factoide, criou essa mentira, para poder trazer um engajamento dentro de uma narrativa idiota. E isso se espalhou. E virou uma verdade pela ignorância das pessoas. Pela ignorância das pessoas. É uma falsa verdade. Então, criado mudo não tem nada a ver com alguém que ficava em pé a noite inteira segurando. Pelo amor de Deus. Você acha que... Alguém ia fazer isso, né? Pera, você acha que um casal iria ficar dormindo enquanto uma pessoa fazendo amor, construindo suas intimidades, ou então com a ali pessoa pelado, ali né? em pé? Pelo amor de Deus, alguém acreditar nisto? Olha, absurdo. Mas sabe o que acontece, André? Todo mundo hoje que entrou na tecnologia, na era da tecnologia, de maneira desprovida de atenção, ela caiu em um curso para doido. Um curso para doido. Por quê? Porque se você não consegue compreender a importância da tecnologia e você mesmo dá os limites para ela, você está fazendo um curso para doido. Mas não é o objeto, né? É você, né? É o uso que você faz. Tá deixando que a tecnologia domine a sua vida. Então, quando você permite que a tecnologia domine a sua vida, você vai evoluindo, perdendo noção das coisas. Mas não é só isso também, né? Porque a pessoa tem que ser responsabilizada também pelas escolhas que faz. Exatamente. Por exemplo. E uma das escolhas que ela tem que fazer é aprender a questionar. Por que nós estamos trabalhando aqui falando sobre a Bíblia sem religião? Porque quando você tem o viés ideológico, né, a ideologia vai tirar sua capacidade de pensar. A religião é o viés ideológico que se utiliza da Bíblia, né? Você tem que ter a Bíblia sem qualquer viés. Ela pura. Mas vocês estão falando de Jesus. Completamente diferente. Nós estamos falando de um exemplo de alguém que veio ser a referência e que tem resposta para tudo. Sim. Acabou. Então, é um cara que Deus se manifesta em forma de carne, provou isso. Inclusive, a própria ciência prova que os feitos de Jesus não poderiam ter sido feitos por um ser humano qualquer. Né? Só que depois dele, um ser humano qualquer pode fazer os mesmos feitos também. Veja que ele vem para mudar o curso de tudo. A própria Bíblia em si, a convergência das informações que a Bíblia tem, né? São mais de 2.000 pontos de convergência. Veja, entre Velho Testamento e Novo Testamento, as coisas que se concatenam, é um negócio assim maravilhoso, né? E mais uma vez eu reforço essa informação. Se você não quiser ficar doido, estou usando um termo bem popular. Se você não quiser ficar doido, aprenda a dar limites à tecnologia. Senão você vai ficar louco. Vai viciar. É igual droga como... Vai enlouquecer. Eu estava vendo uma reportagem que me chamou a atenção que está havendo uma epidemia de psicose por causa do uso excessivo de ChatGPT. Pessoas que estão deixando o ChatGPT se tornar terapeuta, médico, tudo, cara, psicólogo, pastor, a vida sendo entregue. Hoje eu ouvi um relato de uma pessoa que me surpreendeu. Ela disse que uma pessoa precisou gravar um vídeo para falar qual é assim, o amor que ela tem pelo filho de 5 anos de idade. Ela perguntou ao ChatGPT o que é que ela falaria pro filho de 5 anos de idade num vídeo, assim, então. E outra coisa, teve outro caso que me chamou a atenção também, que uma criança de 8 anos de idade debatendo com os pais, disse, só quem me entende é o chat. Olha que absurdo que está acontecendo. Entenda, ChatGPT é importante para trabalho.
limite, trabalho. Minha vida pessoal, meus sentimentos, minha fé, meus traumas, eu trato com profissionais ou com pessoas que possam me ajudar. Não é chat GPT, porque ele foi construído para dominar sua mente. O príncipe Se você desse mundo sabe permite disso. isso, se você permite isso, você está dando a ele a oportunidade que ele mais queria. Se agora, pô, agora eu tô mandando na vida de André, agora eu tô mandando na vida de Ari, eu faço, ele vai fazer o que eu quiser. E eu vou lembrar mais uma vez, Apocalipse 13 é assustador, porque ela diz assim: foi-lhe concedido para que a imagem falasse e fossem mortos todos que não adoram a imagem da besta. Então o alvo é o ser humano Com certeza. que não adora a imagem da Com besta. certeza. Então vai aqui esse alerta, olha, cuidado com o chat GPT. Não só com entregue- ele, com todas as Hoje inteligências eu tô falando, artificiais, na eu tô verdade. falando do chat GPT Que porque tá mais tá na popularizado. moda, né? Tá na crista da onda. Daqui a pouco aparece outra. Mas é esse daí que tá na Se moda. você quiser entrar numa discussão filosófica, só me engano, não sei se a gente já discutiu sobre isso aqui. É um pensador chamado Descartes, né? René Descartes, tem uma frase simples, né? Penso, logo existo. Nessa frase simplesinha, curta, tem Penso, logo existe. Tem uma profundidade muito intensa. É assim, penso, logo existo. Logo é uma conjunção conclusiva, ou seja, se eu penso, eu concluo que eu vou existir. Ou seja, a minha existência está diretamente ligada ao fato de pensar, toda vez que eu uso uma tecnologia, eu deixo de pensar, eu estou deixando de evoluir e existir. existir. E é A tudo minha que existência está condicionada ao meu Uau. pensamento. Então, se eu deixo de usar uma calculadora, eu deixo de fazer uma conta na cabeça, eu mesmo fazendo, para usar uma calculadora, eu estou deixando de existir. É aquilo que você falou da outra vez, André, sobre a leitura. Mesma Quando coisa. você parte para ler, a sua mente começa a criar novos circuitos. Quando você não deixa ele ler e vai para a imaginação de vídeos, aquela imagem já vem pronta. Você não tem o exercício de você analisar e de O pensar. ser humano nasceu para pensar e se comunicar. Exatamente. A partir do momento que para de pensar, para de se comunicar, deixa de ser humano. É simples desse jeito. Aí, voltando à questão filosófica, Hegel, também um pensador, traz a ideia dialética, de que o pensamento precisa ser dialético. Tá? E tu, como assim? Eu estou trazendo para você uma informação agora e você vem com um contraponto dessa informação. O resultado do ponto com o contraponto forma uma síntese. Se nós parássemos para pensar todas as vezes em tudo que jogam para a gente dessa forma, realmente a gente se deixaria levar por alguma coisa, né? O pensamento dialético é isso. Eu tenho uma tese, tenho um confronto com uma antítese e o resultado disso dá uma síntese. Então a síntese é sempre o quê? O resultado de confronto de ideias. Então vá pesquisar. Por exemplo, eu falei aqui hoje sobre o Dumbwaiter, né? O Dumbwaiter, que é o criado mudo. Você imagine quantas pessoas não acreditaram nessa história mentirosa do criado mudo. Né? Inclusive, quem vende imóveis. Eu ia falar uma coisa aqui. Quem vende imóveis... Mudou o termo. Né? Agora é chamado, parece que de cabeceira de cama. Mas é criado mudo e a gente precisa resistir. Porque a guerra ideológica começa com linguagem. É isso mesmo. A guerra ideológica começa Antônio linguagem. Gramsci dizia isso. Pronto, você precisa dominar o Você meio tem que cultural, a e as mídia. ideias. A mídia e a educação. Exatamente. Você tem que entrar nesse processo. A gente vive uma engenharia social. E a palavra dele é válida para os dois lados. Se você não interpreta também que você tem que vencer na cultura, no campo das ideias, você vai ficar para trás. Eu faço um apelo para os professores que entendem o que Gramsci fez com a construção da engenharia social e que alertem também as pessoas, porque os professores que citam Gramsci ou usam Gramsci para fazer uma doutrinação ideológica. Sim. Os professores que conhecem a fundo e que entenderam que é malefício para as pessoas precisam também entender isso para poder pregar contra, é antítese. Exatamente. A gente precisa da dialética. Perfeito. A gente precisa da dialética. Além de Gramsci, tem que estudar a escola de Frankfurt, tem que estudar os pensadores da economia da década de 60, por exemplo, que criaram a teoria do colapso econômico. Isso é muito importante. Como assim?
Muitas vezes é necessário que um governo possa criar seu colapso econômico para poder intervir de forma autoritária. Mas Inclusive está na Constituição do Brasil. e dizer um E sob detalhe, estado de sítio, estado de emergência ou estado de colapso econômico, o governo pode criar uma situação autoritária de comando para poder trazer tudo aos trilhos. perfeito. A gente está vivenciando um momento econômico no país, por exemplo, que você para e pensa assim, por que tanta cagada na economia? Uma após outra, e já tem o colapso previsto para 2027. Não é à toa. Tá sendo construído, mas, André, Jesus já tinha cantado essa pedra, né? O meu povo perece Por falta de conhecimento. por falta de conhecimento. As pessoas precisam se esforçar e querer ir atrás de entender o que está acontecendo. Pronto, você tocou num assunto que agora reverbera no que você está falando agora, né? Por que as pessoas usam chat GPT ou chat GPT? Porque é mais cômodo, é mais fácil. Do que Tá? estudar, do que pesquisar. Você sabe o que essa informação me lembra? Sabe o que essa informação... eu quero o mais fácil. Eu quero aquilo que é instantâneo, o leite instantâneo. Miojo, né? Esaú e Jacó. Esaú vende a primogenitura dele por um... Um prato de lentilhas. Um guisado e um prato de lentilhas. Por quê? Eu cheguei cansado. Eu não sei, eu não tenho consciência do valor daquilo que eu tenho. E aí eu E trago. por isso eu troco por um prato de lentilhas com uma carne frita de Itabaiana. Acabou. Eu não sei o valor que aquilo tem, né? Como é que vai ficar? E isso? valeu, para Deus valeu. Apesar de que Rebeca, né, engana o próprio marido, porque o preferido dela era Jacó, né? Jacózinho ali, malandro na dele ali. Inclusive, foram lá e colocaram né, Pra enganar o pai. a pele, né? Porque Esaú era peludo, né? Porque Isaac já era cego, né? Você entende como é que funciona? Jacó foi abençoado. E Jacó foi abençoado. Mas por quê? Porque partiu de Esaú a venda da primogenitura. Mais uma vez a gente volta aí nesse termo, como a representatividade no reino de Deus é positiva e funciona, né? Porque, O que é veja, concordado na terra já foi, né? é concordado no céu. Porque assim, mesmo sendo um engano, mas como liberou a bênção através Liberou. de uma autoridade, E Isaac, ele foi lá para receber a bênção do pai. não Por isso teve jeito, aconteceu. Irmão. essa importância, porque veja que coisa interessante. Por isso que a representatividade é muito importante. A pessoa precisa entender como votar. Por que é que os pais precisam abençoar os filhos? Porque Você já são percebeu que autoridades também estão tirando isso das famílias? das famílias, a autoridade dos O pais. filho só pedir a bênção do pai, a Sim, bênção da mãe. sim. Então E você vê claramente a diferença de um filho que faz isso, que pratica esse é princípio, completamente diferente. para aquele que não pratica esse princípio, a diferença dos Se dois. você não abençoa, Você não é abençoado. sobra o quê? A maldição. A maldição. Exatamente. Se você não abençoa, sobra a maldição. Então, as pessoas precisam parar de fazer curso para doido e dar limite à tecnologia. Pare de fazer curso para doido. Você que está me assistindo agora, pare de ficar o tempo todo no WhatsApp, pare de ficar o tempo todo no Instagram, pare de ficar o tempo todo em tecnologia, vá conversar com pessoas, vá interagir com pessoas, vá fazer a sua vida funcionar. Saia do sofá e vá fazer a sua vida funcionar, porque a coisa, cada dia que passa, está ficando séria e você está ficando doido. E eu Cuidado com isso. não queria dizer não, mas eu vou dizer. A tendência é piorar. E gerar uma escala de piora muito absurda. A tendência é piorar para quem não quiser tomar Exatamente. entendimento das coisas. Agora, a tendência é melhorar para quem ficar bem, que vai ter um monte de doido para cuidar. É porque, veja, mas é porque assim. Vai faltar terapeuta e Quem- psicólogo para isso. Mas quem estiver debaixo das asas dele estará seguro. Porque a verdade é escudo e broquel. Então, Salmo 91. Você falou tudo, quem estiver seguro. E como é que eu fico seguro? Com ele. Ficando o tempo todo no WhatsApp? Ficando o tempo todo em rede social? Você não está seguro. Por isso que Apocalipse 6 fala um texto que me assombra. Porque Apocalipse 6 fala de um cavalo vermelho que chegaria até a terra e ele teria recebido uma espada gigante para tirar a paz da terra. E você vê o quê? O mundo virtual é uma espada gigante que tira o quê? A paz. Então, agora vamos Mas lá. Jesus disse o quê? Mas vamos lá, peraí, mas vamos lá. A minha paz. Existe agora o outro tubo. Existe esse tubo funcionando aqui.
de gente que vai entrar por ele e você vai ficar sem paz. Não tem jeito, já tá acontecendo. Esse bichinho aqui tá tirando a paz da maioria das pessoas, porque toda hora é notícia ruim. Acontece um crime lá na Ásia. Eu tô sentindo a dor aqui do que eu estou vendo aqui agora acontecendo como fosse com alguém meu aqui, pô. E tem uma coisa interessante. E é o tempo todo isso acontecendo. Mas Então, tem- quem fica debaixo dessa coisa aqui o tempo todo aqui, usando entra isso pra num fluxo de derrota o tempo aí todo. entrou num tubo e não sai mais dele. Mas tem outro tubo aqui, ó. Eu tenho como crescer aqui, eu tenho como ouvir coisas maravilhosas, eu tenho que ouvir, eu tenho como assistir o Pode Crer, por exemplo, aqui, que vai trazer coisas boas No pra fundo, você. no fundo, a gente volta para a mesma questão. São suas escolhas que definem o seu caminho. Acabou. Você que falou tudo. São suas escolhas que definem o seu futuro. Você prefere ficar na zona de conforto. Aí Jesus, mais uma vez, a Bíblia vem e diz o quê? Vai ter com a formiga preguiçoso. A preguiça destrói a sua capacidade de se relacionar com Deus. A melhor conexão que você tem na vida é a conexão com Deus. Né? E essa E conexão com outra, Deus gera o quê? gera vida, gera paz. Né? Não é que você não vá ter problemas, não é que você não vá ter tribulação. Você não se torna estéril. Não, não. Mas você está igual a Jesus dormindo na proa do barco. Tempestade lá, comendo no centro e ele... A intimidade promove Claro, a paz. a certeza. Por que que Davi escreve, né? No Salmo 21, né? O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Olha, ainda que falte no externo, você não sente a falta. Você não sente. Olha, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei. Eu não terei a necessidade. Por mais que quem esteja fora veja que eu tenho necessidade, eu digo, não, eu não tenho, eu estou pleno, eu estou completo. A psicologia não fala, né, que o ser humano é o único animal incompleto da natureza, né? Então esse vazio só é completo por Deus, né? O vazio do homem é do tamanho de Deus. Só quem completa é Deus. Então, se você está com depressão, se você está com angústia, se você está com ansiedade, onde é que você está depositando sua fé? Como é que está a sua espera? Aonde você está depositando sua fé se você está nesses procedimentos, né? Alguma coisa está E outra, acontecendo. essa palavra vai chegar a quem está na Assembleia de Deus, na Deus é Amor, na Universal, na Umbanda, na Quimbanda, No espiritismo, no no ateísmo, no budismo. está atingindo todo mundo, no catolicismo, em todo o ismo que possa encontrar. Perfeito. André, antes da continuidade, eu preciso me lembrar de uma coisa importante. Você precisa mandar um abraço todo especial. Sabe a quem? Quem acompanha o nosso programa direto e fala em você direto para mim. Missionária Vilma Alcântara. Mentira. Ó, fiquei arrepiado agora. Tô falando sério. Falei em Vilma semana passada. Tô arrepiado, tô falando sério aqui. Vilminha, minha mãezinha na fé. Nossa, né? Nossa, a mãe dele é minha mãe também. Missionária Vilma Alcântara. Eu lembrei agora de uma vez que eu fui com Vilma, você vai lembrar disso, no Tijuquinha, Luiz Alves Tijuquinha, por ali. Isso faz algo em torno de 28 a 30 anos, cara. Vilma fazia o programa e houve um sorteio, salvo engano, de um ouvinte, e que a gente foi até a casa desse ouvinte, né? Ela foi fazer essa surpresa. E uma casa humilde, uma casa simples, mas aquele rapaz recebeu a gente, eu levei o violão, inclusive. E Vilma fez a oração, e um lar, que você entrava, você já sentia a paz, né? A atmosfera diferente, né? Vilminha, eu sinto muito sua falta. Perguntei por você recentemente ao pastor Euquias, né? Como ela tá, tudo mais e tal. E apareça aqui para vir conversar com a gente aqui. Rapaz, você é de Deus, ó, amor profundo por você, viu? Vilma, receba essa mensagem, porque eu não falei nada para André, não, viu? Não conversei nada. André chegou aqui na hora do programa para gravar. Eu tô querendo trazer ela para gravar com ela, ela tá correndo de mim. Ela disse que não quer não gravar, não. Mas eu disse, olha aí, ó, viu o que o André falou agora? E vou dizer um negócio para você, não é só para ela gravar um programa, não, é para ela ter um podcast, viu? Ó, eu não falei nada para André, não falei E é assim, e é nada. urgente. Ela disse que gosta demais de ver você falando. É urgente, viu? É urgente. Urgente. Hoje mesmo ela perguntou, André vai falar hoje? Hoje mesmo ela me perguntou, André vai falar hoje? É uma pessoa... A gente tava falando de pessoas do bem.
Vilma Vilma. Alcântara é um dos maiores nomes do evangelho genuíno, sem religiosidade, que nós temos no estado de Sergipe. Chama-se missionária Vilma Alcântara. Eu tenho o maior prazer, a maior alegria de falar isso. Vilma, ore no que eu vou dizer agora. Você tem uma missão em gravar, viu? Ore. Papai vai lhe responder. E André, Já tem quanto tempo de programa aqui? Eu acho que já dá um programa hoje, a gente volta para a segunda parte, né? Não, com não o deu, tema, com o tema que eu trouxe hoje. André, por falar em Vilma, Veja como são as coisas, a condução da coisa como é, né? Eu trouxe. por falar em Vilma, eu gostaria muito de falar sobre isso aqui, porque Vilma é o exemplo que não cabe nesse exemplo. Olhe, Vilma é o exemplo que não cabe nesse exemplo, que é a passagem de Jesus com a figueira. Vilma é um exemplo que não cabe nesse exemplo, porque Vilma dá muito fruto. E a Bíblia fala que você fez o prefácio desse livro, que eu estou escrevendo, se mandar aparência sem frutos. Fuja da religião que não gera transformação. E aí, o texto que levou a escrever sobre esse livro é justamente a figueira do caminho. E a figueira pode ser você. E de repente Jesus pode chegar em você para dizer assim, tô com fome, vou ali em André. E aí, cadê o fruto? E quando chega lá, cadê o fruto? Ele não está dizendo assim, tenha 10 frutos, tenha 20 frutos, tenha 50 O frutos. fruto. Ele pelo menos quer ver um fruto da sua vida. Para saciar a fome, né? É extraordinário. Então diz assim a Bíblia, em Mateus 21:19, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. Jesus não estava apenas com fome física, ele estava à procura de fruto espiritual, como o Pai sempre esteve desde o Éden. A figueira, como Israel, estava cheia de sinal exterior de vida, mas internamente vazia, não tinha um único fruto. Esta é uma metáfora para todo sistema religioso que perdeu a essência e vive de aparência. A pancada é grande. Olha o que fala Tozer. O maior inimigo da fé verdadeira não é o pecado visível, mas a aparência de piedade sem o poder dela. E aí? E aí que é o seguinte, a aparência de perfeição é mentirosa, né? Porque perfeição não existe. E é como eu falei, André, não cabe na missionária Vilma porque ela é o oposto. Eu vou completamente. Ela é um exemplo exatamente, a ser seguido. Por isso que ela tem que estar Vilma dá gravando. fruto. Você falou, Por isso tem que gravar, viu, Vilma? você falou de 28, 30 anos atrás. Isso. E ela estava dando fruto já, levando a palavra de Deus no rádio, porque não existia internet. Ela estava no rádio lá. Talvez seja por isso esse assustar dela com o podcast, porque o podcast é um rádio com imagem. Que o surgimento do podcast é a mistura de rádio, né? Isso, é um rádio com imagem. Migra, né? É um rádio com câmera gravando. Migra você passando. das plataformas de áudio. Mas ela né? tem muito ainda assustamento, mas Vilma é um exemplo claro de uma figueira Olha, eu já. que tá cheia de fruto. Preste atenção. Qual foi o desafio aqui? Pedi para ela orar, né? Foi. Como uma filha extremamente obediente, Ela tá orando, ela vai orar. quando receber a ordem de papai, E eu sou o filho que tô lá no pé dela dizendo, bora. pare, pode parar. Pode parar. Vai, Vilma, tô recebendo um caramba. Você vai gostar disso agora, né, Vilminha? Pode parar. Pode parar. Ela vai gostar dessa sua palavra agora, viu? Ela vai gostar. Viu? Ela vai gostar mais ainda quando o papai falar. Ela vai gostar da sua palavra agora, viu? Então, o que as pessoas precisam entender é que a angústia, a ansiedade, a depressão, cai tudo fora quando você está gerando fruto. Você tem que ser uma árvore que dê fruto, que dê resultado para a sua vida e para a vida das Eu pessoas. acho que a gente precisa, na leitura da Bíblia, né, se prender aos exemplos dos caras que vivenciaram isso pós-Jesus, né? Os discípulos. Você quer uma referência melhor do que Paulo? Há teólogos que afirmam que a igreja é menos cristã e mais paulina, né? Porque a influência de Paulo foi tão absurda, porque Paulo foi o cara que faz Sim. a difusão, né?
Então, você pegar a história de Paulo para analisar, né? Paulo não se achava em momento algum nada, né? Verdade. Ao mesmo tempo, tem um texto que ele deve Vai ser ver? de meus imitadores Como eu sou de de Cristo. Cristo. Então, olha ali naquele momento, ele disse assim, ó, Não. né? Mas Eu ando pronto. eu ando Paulo num pavimento. Paulo era um cara que era extremamente estudioso, né? Foi discípulo de um cara que era gigantesco no conhecimento, que era Gamaliel. Quando Paulo diz, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo, eu não entendo, por exemplo, que Paulo estava se achando, sabe? Não. Não. Paulo Mas tinha ele tinha convicção de quem ele plena é, consciência. de quem ele era em Cristo, porque ele diz claramente que ele era um presidiário. Eu sou um preso de Jesus Cristo. Era essa a convicção que ele tinha. Todo arrepiado. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Jamais, ele tinha ausência Mas de ninguém ego, fala né? isso da boca para fora sem entender. Mas muitas pessoas podem falar a mesma coisa. Até porque, Mas os frutos não são os mesmos. André, uma pessoa que nutre o ego ou a vaidade não chega muito longe. Não chega nem a 10% que Paulo chegou. O ego é uma desgraça. O ego eu vejo que é como se fosse você colocar um muro todo dia na sua vida e querer derrubar ele. E tem outra coisa, fica uma palavra interessante aqui. Dinheiro, poder, fama. Todas as coisas que cercam alguém, que aparentemente tornam a vida dessa pessoa frondosa como uma figueira, tudo isso não significa que essas pessoas estão em conexão diretamente com Deus. Tá? Por quê? Porque o inimigo das nossas almas é extremamente enganoso. Sim. Né? João Batista era um homem de Deus. Se vestia com pele de camelos e comia gafanhotos. Elias era um homem de Deus. Eliseu era um homem de Deus. Acho que foi Eliseu que teve que pedir comida à viúva, né? Ó, faça uns cavacos para mim aí, rapaz, eu tô com fome. A questão da prosperidade, que hoje se vende como teologia da prosperidade, inclusive Benihim tomou pancada por conta disso. Né? Para quem não conhece Benihim, dê uma procurada aí, é chamado super crente, né? Que derrubava as pessoas com sopro, com casaco. Os frutos não são os visíveis, exceto pelo comportamento. Tá? Eles são explicitados pelo comportamento. Deus vai honrar a palavra. Deus vai honrar a fé. Eu vou dizer um negócio para você. Quando se fala de salvação, quando se fala de reino, aí é só você ir. Né? Azar. A gente está enriquecendo, está ganhando dinheiro, está prosperando. Né? Sob que aspecto? A aparência, André, pode até convencer alguém, né? Mas o que alimenta o céu são frutos, né? De longe a figueira parecia o quê? Bonita, frondosa, verde pra caramba. Mas quando Jesus procurou fruto, não tinha nenhum. Aí ele disse o quê? Sexy. E de ti ninguém mais venha procurar nada. Para você nunca mais enganar ninguém, você vai ficar seca. E a gente vê isso na vida de muita gente que tem... Você falou uma frase uma vez, é verdade. Tem gente que é tão pobre... Só tem dinheiro. Que só tem dinheiro. Isso mostra como ela está seca, né? Aí vive de remédio para dormir, antidepressivo e não sei o que, e tarará, e tanta coisa... E vive a vida para ganhar dele. E o que é interessante é que vai morrer até ali, porque não tem outra coisa para fazer. Eu vou trazer aqui, em cima disso que você falou... Eu não vejo alguém que hoje tenha o envolvimento com muito dinheiro, com muitas posses, que não tenha uma vida assim. Agora, quando alguém tem recursos, que usa esses recursos em prol... do outro... Porque amar o próximo como a ti mesmo, cara. A vida flui. A grana... Eu tenho um pensamento judeu que eu gosto muito, que eles falam assim, que dinheiro para eles é igual leito de um rio, entra e sai. Precisa ser um leito de um rio, entra e sai. Quando você retém, você acumula, a água apodrece. A mesma coisa deveria ser conosco. Você tem que ter $1 milhão, tem, agora eu vou fazer o que com esse $1 milhão, entendeu? Você não pode... Eu quero mais, né?
Aí eu vou comprar uma casa aqui, vou comprar outra em Miami, vou comprar outra não sei. Não usa nenhum, só quem usa é funcionário, mano. Eu vou comprar 10 carros, não usa nenhum, só usa Não um. acumuleis Tesouro na terra. onde a traça Você e o ferrugem, consome. a consome. E os Né? ladrões roubam e minam. Mas Acumule no reino do céu. ajuntai-vos Nos céus. tesouros nos céus. Né? Nem a traça, nem os ladrões minam. Então, Ninguém. você apodrece. O acúmulo apodrece o ser humano. Olha, não foi criado para você acumular. Isso não significa que a gente não queira ter bens. que a Não, gente você não ter sua casa queira. boa, você ter seu carro Mas não confortável. coloque seu coração nisso, porque onde sim. estiver o seu tesouro, estará o seu Nem, coração, olha, né? nem tanto, nem tão pouco. A miserabilidade também não glorifica a Deus. Mas tudo é um equilíbrio, né, cara? exatamente. Tudo é um equilíbrio. A vida Dizer de que é- pobreza, de miséria também, isso não significa não espiritualidade tem de nada a ver forma com alguma, não. espiritualidade. Nada. Nem o Dizer que eu escasso, estou debaixo de um barraco, de jeito nenhum. chovendo, toró, e cair em cima de mim, eu tô ali, glória a Deus que tá aqui chovendo. Não, gente, pelo amor de Deus, não tô falando disso não, isso não existe. Nem tanto, nem tão pouco. Até porque Jesus disse o quê? Que nem Salomão, a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Porque Deus ele provê todas as Agora, coisas. por que né? que ele falou isso? Porque ele observava o lírio do campo. A questão do ser humano hoje é que ele precisa estar na observação. Só recapitulando, a questão da riqueza, da pobreza, isso não tem a ver com a espiritualidade, Tanto não. a riqueza e a pobreza não representam o reino Não. de Deus. Nenhum dos dois. Até porque aquele que quiser ser o maior no reino tem que ser o menor. Pois é, não representa. Quem representa é o ser humano. Completamente. Mas a gente volta para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Não é nada me faltará, é de nada eu sentirei falta, porque eu já estou completo, eu já estou na completude daquilo que Deus pode me proporcionar. Perfeito. Aí muitas vezes você pode dizer assim, rapaz, você passa pelas coisas assim e tal, você não se abala. O cara foi feito para não se abalar, né? Jesus traz isso, né? Você quer exemplo melhor do que Jesus? Sabe que vai ser preso, sabe que vai ser torturado, sabe que vai passar por agruras terríveis, né? Sua sangue por conta dessa angústia que ele vai ter, mas mesmo assim ele não arrega, né? André, falando aqui em storytelling, falando de fruta, eu gostaria de ler para você isso aqui, ó. Maria não liderava ministério algum. Era enfermeira, trabalhava em silêncio, mas orava todos os dias pelos pacientes. Muitos foram impactados por sua fé prática. Ela era uma figueira frutífera à beira do caminho da vida. Ou seja, Sem tava lá, alarde. sem alarde, estava lá. Aí você vê. Você já viu disputa de oração, né? Pra ver quem ora mais bonito. A Diógenes é quem mata pau com isso, né? Diógenes chegou, eu vi um religioso orando alto, ele disse assim: teu Deus é surdo ou você é vaidoso? Diógenes, filósofo grego, né? Que morava no barril, né? Isso. O criador do pensamento cínico, né? Então, ou seu Deus é surdo ou você é vaidoso. Mas Que coisa. qual é o conselho? Vai para o teu quarto, Fala sério, olha o conselho. tranca ou fica sozinho, Vai ter porque o teu Deus você vai... e ele, mano. Faça isso, gente. Então Vá estamos lá, dizendo você também e que você não ele. ore com seus irmãos, né? Com os irmãos, com todo mundo. Não, não é isso não, Se né? desde que esteja no mesmo No propósito. mesmo propósito. Mas Porque não onde pra estiverem criar- 2 ou 3 reunidos, Aí sim, mas não para um criar dia desse eu vaidade. vi um vídeo. Cara, não vou falar sobre isso, não. Deixa eu falar. André, vou lançar um Pelo amor de desafio para Deus. você. Eu fui desafiado essa semana pelo pastor Cláudio a nós criarmos uma série de eventos chamado Anônimos do Reino. Gostei demais do nome. Esse evento, eu tô falando aqui no ar sem pegar você pegar você aí no De supetão, de sopetão, como diz o nordestino. de surpresa. Ele vai assistir esse podcast e ele vai estar vendo aí o que eu tô falando. Então ele me pegou e aí ele disse para mim, ó, pastor Ari, eu fui e tal, Deus estava assim. E ele me desafiou a fazer esse evento nos bairros de Aracaju para construir um processo de unidade. Então seria convidar as igrejas, convidar a população, usaria espaços públicos, como por exemplo escolas, para unir todo o povo e daí convidar pessoas anônimas para louvar, para ministrar e trazer o povo para ser abençoado
A gente traria cestas básicas para poder ofertar para a população, para atrair as pessoas. E eu queria convidar você para poder você montar uma banda, entendeu? No estilo que você achar interessante. Eu vou orar. Pronto. Olha aí, a saída dele foi boa, Não, viu? não é saída. Você acha que eu vou entrar em alguma coisa sem a permissão dele? Eu sou maluco, não. Tá bom, então eu quero. Você tem um prazo de quanto tempo para orar? Me diga aí. Ah, já oro No hoje. próximo programa. Próximo programa, se ele me responder. Então o nome vai ser Anônimos Quando do ele Reino, responde. ou seja, vai ser sem a placa denominacional, não vai ter o nome de uma igreja lá por trás. Serão convidadas as igrejas. Eu acho que esse nome pode melhorar, mas aí deixa ele. Bom, deixa aí ele você falar tem que conversar com o pastor Cláudio. Foi ele quem Eu vou conversar com ele. É, mas você tem que sentar com ele, porque ele foi quem convidou. Ele partiu dele. Ari, preste atenção numa coisa. E aí você tem que sentar e dizer assim, pastor Cláudio, você abre mão desse nome, que aí Preste atenção numa coisa. eu não posso definir isso. Quando Deus define uma coisa, Você tem que convencer o pastor lá. não, quem convence o homem é o Espírito de Deus. Eu vou aproveitar e vou colocar na minha mão esse Sim. serinho aqui. Ó. Pois é, Vou botar na minha mão. eu queria fazer uma Ó, pergunta. esse serum aqui não é o de Virgínia, tá? É o da Rinode. Eu só queria saber de uma coisa, só porque eu ganhei um Rapaz, perfume. esse negócio é bom demais. Ô, Amanda, você já provou isso aqui, Amanda? Você precisa provar. Só porque eu Dê a ganhei, ela um pouquinho aí, André. Vá, dê a Amanda. só porque a eu Amanda ganhei um perfume. Não, Amanda não, vai ter eu que- quero deixar um protesto aqui agora. Só porque eu ganhei um perfume, né, no outro podcast, tiraram os perfumes de Segunda. perto de mim aqui. Então eu quero protestar. Inclusive já está acabando aquele perfume, né? Prove, Amanda, que você vai. Aqui, princesa. Nós estamos aqui Não, mas nos bastidores com olha, né? Amanda Carvalho. olha o spot, é? Ela que é digital influencer da área culinária. Masterchef. Masterchef. Engenheira de produção também. Em breve aí com... Tô falando. E aí, Amanda, o que você achou? Empreendendo também. O que você achou, Amanda, do serum? Que não é da Virgínia, é da Reynolds. Mas vamos voltar aqui. Já fizemos comercial aqui da GS novamente. Gessi. Da Gessi. Vamos lá. Eita, Eu negócio cheiroso. deixaria Gessi, ainda botaria G-U-E-S-S-Y. Aí. Né? Gessi. É com a diretora aí. Já foi. Nesse Mas caso vamos lá. aqui agora não é divino. Vamos é, voltar de novo é à humano. direção do rei. Como é que ele trabalha na sua vida? Cara, todos os dias eu preciso ter uma necessidade de pedir perdão, de consagrar a vida, de pedir livramento, de pedir sabedoria, né? E principalmente, veja quantos verbos eu usei aqui diferentes. Pedir, mas principalmente agradecer. Não existe manifestação de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, sem o agradecimento, sem a gratidão. Por quê? Porque a gratidão é a chave. Para Deus saber, tá, que Ele está sendo acionado, eu preciso agradecer primeiro. Porque quando eu agradeço, eu estou depositando confiança. Sem fé, É impossível agradar a Deus. fé não é um sentimento. Fé é uma ação. Perfeito. E você vai dominando sua mente. Como o amor também não é um sentimento. É uma ação também, do mesmo jeito. É uma manifestação. É. Então é uma ação que se manifesta. É uma decisão. Então, o que acontece? Como é que a gente cria intimidade com Deus? Com essas decisões de fé. Quando você aprende realmente a caminhar e Ele colocar o chão. Cara, é um processo para você construir um caminho. Não vou usar a palavra desconstruir, que não existe. Aí é influência também da cultura woke. Você precisa construir um novo caminho com base em tudo que você deixa para trás. Então, como assim? Então, eu não vivo... Veja a ideia qual é. Eu não vou viver pelo que eu posso fazer, como eu faço. Não, eu vou viver pelo que ele me garante que pode ser feito. Aí nisso não cabe vaidade, não cabe arrogância. Veja como são. Tá tudo interligado. Nessa construção do caminho, eu preciso ir deixando para trás tudo aquilo que atrapalha esse caminho. Conseguiu compreender como é que funciona? Então é uma construção
Por isso que ele diz, a porta é, Estreita. não cabem penduricalhos. Sim. Para vencer Golias, eu não preciso dos apetrechos. Para vencer Golias, Ou eu seja- preciso daquilo que ele me deu como Ou dom. seja, quando a Bíblia fala que a porta é estreita, as pessoas entendem que é difícil. É Não. o contrário. Não É é. o contrário, porque ele está dizendo assim, é muito simples, não tem que ter penduricalhos nenhum. Você não precisa disso, daquilo. Mano, é muito simples. Se o adjetivo para a porta fosse intransponível, É tanto que Romanos 10, aí seria outra história. pronto, é exatamente. A porta é estreita. A ideia que fica na cabeça é, rapaz, é difícil de passar. Não tem nada a Cara, ver. o que é estreito? É Uma coisa algo mínima. que não tem largura absurda, mas Exatamente. é o suficiente. É o suficiente. Exatamente. A pessoa entende ao contrário. Só Pô. que é o seguinte, aí entra o troço da religião, que vai fazer com que eu entenda que é uma dificuldade Eu tenho absurda. que lutar. Quando e eu tal. digo que essa luta, eu não tenho, isso aqui vai virar um corte. Eu não tenho capacidade alguma de me salvar. Não há condições. A distância é alta demais. Perfeito. Eu só me Só o salvo sacrifício dele. pela graça. Do sacrifício que ele fez. Imerecida, né? O favor imerecido. Eu não merecia, eu não mereci, eu não mereço, eu não merecerei. Mas, conjunção adversativa, ele Exatamente. foi lá e morreu. E pronto! Romanos 8. 8 é 12. Se com tua boca. Romanos 10. Romanos 10. Nem 8, nem 12, 10. Se com tua boca confessares e se em teu coração creres, Se o Senhor Jesus ressuscitou, serás salvo. Veja como é estreito. Veja como é estreito. Só que É o que, só é que isso. acontece? A religião começa a colocar um fardo extremamente pesado. Você sabe qual é o livro mais lido pelos cristãos depois da Bíblia? Por incrível que pareça, é um livro de um autor do século XV que escreveu o livro O Peregrino. E sabe o que é o peregrino? É um homem que cria um fardo pesado o tempo todo. E hoje virou o livro mais lido no mundo, até os dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas se sentem culpadas e não entendem o que é o perdão. Exatamente. E tem até filme do peregrino que mostra ele com o fardo. E ele tentando se livrar do fardo Aí o tempo você todo, não tira. vê, isso é anticristo. Isso é anticristo puro. Mas a religião... Porque Jesus vem e diz o quê? Tomai sobre si o meu jugo, né? Olha lá, o peregrino, John Bunyan. Esse cara é reverenciado até hoje. Totalmente anticristo. Entendeu? Se você ler a Totalmente história, anticristo. é o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Totalmente anticristo. Você acha que o adversário das nossas almas iria deixar isso barato? A história é tão interessante que ele carrega o fardo o tempo todo e não consegue se livrar até que ele chega lá, né, como cristão. E outra coisa, se o fardo fosse pesado, assim, antes dele conhecer Cristo, tava massa. Mas é depois que ele conhece. Mas é depois que ele conhece. Totalmente anticristo. Entendeu? É realmente. Totalmente anticristo. Porque Jesus não era mentiroso, Jesus não era louco, Jesus era verdadeiro. O fardo dele é leve. Tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O peregrino é totalmente anticristo. Porque a proposta do livro... Porque gera em você o quê? A ideia... Pelo menos a proposta que foi apresentada é que um cristão que... Você acha que ele que luta para destruir as pessoas vai chegar feio? Ele vai chegar com sapatinho de lã. Com certeza. O peregrino é totalmente anticristo. Porque o fardo de Jesus é leve. Ele é manso e suave. Então, assim... Aí as pessoas colocam que é um fardo pesado, porque... não, é tudo estreito, é tudo... Gente, é o contrário. André, mas você falou que quem é abençoado é protegido. Completamente protegido. Temos quanto tempo de programa já? 40.
Vamos para esse programa, para a segunda parte desse programa, já Então você quer encerrar para ir para o outro para programa? ir pro próximo programa, aí que a gente vai falar sobre essa questão do... Então vamos encerrar o Pode Crer. Quero aqui agradecer. Teremos a parte 2, né? Para você ficar ligado, parte 2. Para finalizar aqui esse programa aqui, eu quero ler aqui uma coisa importante para você. A esterilidade espiritual é viver de culto em culto sem mudança interior. E aí? E aí é uma galera que pessoa vive, de culto Deus, em culto, mas não tem mudança Deus fale interior. comigo, Deus fale comigo. É só você Quer se dizer- trancar no seu quarto e ir lá conversar que ele vai falar. Agora, você precisa ter os ouvidos sensíveis também para ouvir a voz dele. Também tem isso, né? Intimidade. Isso chama-se esterilidade espiritual. É viver de culto em culto sem mudança interior. E o que é virilidade espiritual? É gerar fruto no secreto, mesmo sem palco nem aplauso. Isso é virilidade espiritual. Você não foi chamado para impressionar, foi chamado para impactar. Não tenha medo de ser pequeno aos olhos dos homens. Tema ser inútil diante de Deus. Isso é muito forte. Frutifique onde você foi plantado. A pergunta para você é: que frutos você esperava já está produzindo, mas ainda não vê? Que frutos? Você esperava já estar produzindo, mas ainda não vê. O que está ocupando sua vida, mas não está te transformando? Uau! O que está ocupando sua vida, mas não está te transformando? Fica no ar essa pergunta. Quem se alimenta da sua fé? Olha isso. Ou seja, o que o texto quer dizer? Quem conhece a Cristo vai estar sempre alimentado para alimentar o faminto que vai passar por ele. Mas a ideia é... Qual é a ideia? Ame ao próximo como a ti mesmo. Você precisa estar alimentado e ter o alimento para passar para o outro. É tudo sobre você e o outro, cara. Nunca é sobre você sozinho. Nunca é sobre você. Você sempre é o elo. Tá ouvindo, Jonatas, o que eu te falei na instante? O elo, nós somos um elo para um dos outros. Falei para ele antes de começar o programa. Nunca é só sobre você. Jesus morreu para ele. Jesus morreu por todos nós. Igual uma árvore que põe um fruto Sempre é sobre o outro. e nunca vai provar desse fruto. Sempre é sobre o outro. É sempre sobre o outro. A árvore não coloca fruto para si mesmo. Exatamente. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Top. Gente, obrigado, Deus abençoe. Vamos tomar aqui mais brinde. Vamos fazer mais uma vez um brinde à vida que o Pai nos dá. E patrocinado pela GS Distribuidora. Não só o chá de frutas vermelhas, por favor. Mas eu gostei. O que é isso aqui que eu fiquei curioso? Isso é um óleo, né? É um óleo, é? Óleo corporal, desodorante corporal, ameixa e jasmine. Já gostei, eu gosto. Ciruela e jasmine. Óleo. Eu gostei da... Acho que eu mereço esse Essa também. rinodê é abençoada, viu, meu amigo? Essa rinodê é abençoada. Por isso deixaram longe de mim, né? Essa rinodê... Aí. Que fragrância maravilhosa. André, o pidão. Esse aqui eu vou comprar. Aliás, eu acho que eu vou ganhar de presente, né? Amanda Carvalho, você O está sendo golpe chamada está agora aí. aos estúdios. Olha assim, ó, eu acho... Essa vai dar um corte legal da GC Distribuidora. Repare, veja que coisa interessante. Eu acho que este aqui eu vou ganhar de presente. Amanda Carvalho, valho. Gente, Deus abençoe. Aquele abraço. Deus te guarde, Deus te proteja. Mais um episódio do Pode Crer. Vilma, esperando você. Vilminha, Missionária Vilma tudo pronto. Alcântara. Até o chá de frutas vermelhas já está te esperando aqui. Como era o nome do programa Deus te abençoe. de rádio que ela tinha, Deus você te lembra? guarde, Deus te proteja. Como era O o nome do programa era Verdadeiramente Livres. Verdadeiramente livre. Verdadeiramente Livres. Com a música da Rose Nascimento, eu me lembro até hoje. Deus te abençoe, De Deus te madrugada. guarde. O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade.
Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora.